Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 7. Salomão constrói seu palácio. Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos, até seu completo acabamento. Versículo 2. Construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre os quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. Versículo 3. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas, dispostas em fileiras de 15. Versículo 4. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Versículo 5. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Versículo 6. Depois Salomão mandou construir o salão das colunas, com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Versículo 7. Também fez a sala do trono, onde ouvia e julgava, conhecida como a sala da justiça, coberta de cedro desde o soalho até o teto. Versículo 8. A sua casa, em que residiria, no outro lado do pátio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Versículo 9. Todas estas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício. E isto desde o alicerce até as beiras do teto e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Versículo 10. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Versículo 11. Por cima destes blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medida, e vigas de cedro puro. Versículo 12. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas, do mesmo modo que o pátio interior do templo de Yahvé, com sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Os elementos do templo. Versículo 13. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. Versículo 14. Era Hurão filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali. E fora seu pai um cidadão de Tiro que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. As 2 colunas do templo. Versículo 15. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas com o fio de 12 côvados. Versículo 16. Ele fez também 2 remates de bronze fundido que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel destes media 2 metros e 25 centímetros de altura. Versículo 17.
O alto de cada coluna era adornado com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Versículo 18. Assim fez as colunas e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze, fundido em redor sobre uma rede, para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Versículo 19. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios e mediam 1,80 m de altura. Versículo 20. Nos remates das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfileiradas ao redor. Versículo 21. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Yahim, Jaquim. Ele estabelece. A que ficava no lado norte se chamava Boas, ele é poderoso. Versículo 22. Os capitéis no alto tinham o formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. O mar de bronze, versículo 23. Hurão fez também uma piscina chamada mar, de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era necessário um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Versículo 24. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 fileiras com ilustrações de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. Versículo 25. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora. 3 fixavam seus olhos no norte, 3 fitavam o oeste, 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. Versículo 26. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos, e sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40.000 litros. Os pequenos carros de bronze, versículo 27. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Versículo 28. Estes suportes móveis eram feitos deste modo. Tinham placas laterais fixadas a armações. Versículo 29. Nas placas, entre as armações, estavam estampados desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia ilustrações de espirais em relevo como grinaldas. Versículo 30. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze, com eixos também de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras de espirais em relevo. Versículo 31. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. 32. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas, e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. Versículo 33. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Versículo 34. Havia 4 apoios nos cantos.
debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. 35. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como se fosse uma braçadeira, de 22 centímetros de altura. De igual modo, no alto de cada um destes carrinhos havia apoios e painéis que formavam uma só peça com o pequeno carro. Versículo 36. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Versículo 37. Deste modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Versículo 38. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro, e a sua capacidade era de cerca de 800 litros. 39. Hurão colocou 5 carretas no lado sul, à direita do templo, e as outras 5 no lado norte, à esquerda. Quanto ao mar, o tanque, ele o firmou no lado sul, no canto sudeste do templo. Alguns objetos do templo. Versículo 40. Hurão também fez as caldeiras, recipientes para as cinzas, assim como as pás e as bacias para aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 41. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis em forma de taça que estavam no alto das colunas, as 2 redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas. 42. As 400 romãs de bronze, fundido para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada rede, a fim de cobrirem os 2 capitéis que ficavam no alto das colunas. 43. Os 10 pequenos carros com as suas respectivas 10 pias. Versículo 44. O mar, o tanque, com seus 12 touros de sustentação. Versículo 45. E as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. 46. O rei fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. 47. Entretanto, por causa de sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Versículo 48. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, o Eterno. O altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual repousavam os pães da proposição oferecidos à presença de Deus. Versículo 49. Os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda em frente ao Debir, o lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro. Versículo 50. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos, e também para os portais do Ecal, o átrio principal. Versículo 51. Deste modo concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Yahvé, o Senhor. Então Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado ao Senhor e depositou junto com os demais tesouros da casa de Yahvé, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 1 Reis, capítulo 7.